Somos gratos a Ti que o Senhor tem respondido a nossa oração. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem sido presente na nossa vida. Somos gratos a Ti porque o Senhor nunca encolheu as Suas mãos. Sempre está pronto a nos abençoar. Sempre está conosco, nunca nos deixa sozinho. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por abençoar o Teu povo e transformar essas sementes em frutos na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pastora Ana Paula, a salva de palmas do Senhor Jesus. Essa guerreira que tem enfrentado as batalhas junto comigo. Glória a Deus. Esse final de semana foi entregue 60 cestas pelo social, né? E bênção demais, né? Foi lá na 45 cestas numa comunidade aqui e 15 cestas lá numa casa de recuperação. Então, Deus tem feito com que a gente chegue em lugares que a gente nem imaginaria. Deus tem usado a vida de vocês para nós podermos abençoar pessoas, ok? Há um grande projeto nessa cidade. Nós vamos alcançar 10% dessa cidade. E você foi escolhido para participar disso. Amém? Essa história só faz sentido com você junto. Sem você não faz sentido. E hoje nós fizemos o café de novos membros. Recebemos, acho que mais 50 pessoas como membros. É isso, né? Carteirinha, tal, mais ou menos isso. Ok? Então nós sempre estamos recebendo, fora as pessoas que ainda não enviaram a documentação, né? Que às vezes por algum motivo esquecem. Então quero motivar você. Procure a pastora Ju, me procure, mande os seus documentos para a gente fazer o café, inscrever você lá na igreja, lá na matriz, ok? Para você se tornar membro, faça parte desse corpo de Cristo que tem crescido a cada dia. Todos os dias as pessoas me param, pastor, eu estou junto, tá? Estou me membrando aqui. Fala, e quem é você? Eu sou fulano de tal, tá? A gente falou por telefone, glória a Deus pela sua vida, meu irmão, né? E aí para a gente na rua e fala assim, pastor, estou indo lá na sua igreja. Eu falei, glória a Deus. O pessoal manda mensagem, também fala assim, ô pastor, eu estive lá na sua igreja, falei com você aquele dia, tal dia, lá no centro, lá não sei aonde. E eu falo, você lembra? Mais ou menos. Mas eu lembro, vamos caminhar junto. Amém, queridos? Então sejam bem-vindos. Eu sei que Deus vai usar poderosamente a pastora para falar conosco, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Louvado seja Deus por todas essas coisas que têm nos acontecido e por Deus se mover enquanto nós estamos nos movendo sendo igreja. Quando nós nos movemos debaixo do princípio de ser igreja, Deus move e cumpre com as suas promessas no sobrenatural aqui na terra. Então nós precisamos nos mover, e o mover de ser igreja ativa e aciona as coisas no reino espiritual, aonde Deus vem e cumpre com cada uma das promessas. Eu e você temos promessas, amém? Quem tem promessas a cumprir? Nós temos promessas a desfrutar, nós temos promessas a viver com o Senhor e Ele manifestar a glória dEle através de nós. E hoje Ele vai nos dar um caminho, vai nos ensinar um caminho de como nós devemos cumprir as promessas. Porque por muitas vezes nós recebemos promessas e aguardamos o cumprimento dela. Amém? Se alguém quiser tirar o meu eco aí, que eu falo um pouco mais, o meu ardido é mais ardido do que o do pastor. Então, nós recebemos as promessas de Deus, nós recebemos a direção de Deus para a qual nós devemos ir, onde devemos caminhar, e muitas vezes nós paramos e aguardamos o cumprimento. Porém, Deus ele tem algo a colocar na nossa vida para que essa promessa se achegue. E eu vou trazer uma mensagem, e vamos entrar lá no Antigo Testamento e trazermos à luz como é que nós vamos vencer
e desfrutarmos das promessas. Por quê? Porque cada promessa a ser cumprida, existe uma guerra a ser vencida. Grava aí. Cada promessa a ser cumprida, existe uma guerra a ser vencida. Até rimou, né? Nós temos uma guerra a vencer para que as promessas se acheguem. Não porque Deus não faz a obra dele por completo, mas porque ele delegou diante do cumprimento de cada uma das promessas uma responsabilidade e uma parceria com a humanidade. Quando ele colocou uma promessa na sua mão, ele falou assim: olha, eu te dou a promessa, mas o caminho é assim, 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 assim. Se no meio do caminho nós escolhemos de outras formas, nós tomamos decisões pautadas em algumas outras coisas, as promessas não se cumprem. Então eu quero dizer algo profético na sua vida. A promessa não se cumpriu até hoje, porque ainda há um despertar de Deus no seu coração. E hoje é noite de despertar no seu coração, para que a promessa se cumpra na sua vida, amém? Tem alguém aqui que quer receber a promessa? Tem alguém aqui que quer viver esse novo tempo com o Senhor e desfrutar desse algo sobrenatural, que é quando nós cumprimos uma promessa? Porque quando uma promessa chega na minha e na sua vida, nós produzimos uma sensação tão incrível no nosso interior, nós produzimos algo tão poderoso na nossa alma, uma alegria tão grandiosa, e Deus quer que o seu povo viva alegre, Deus quer que o seu povo venha desfrutar de coisas alegres e não só ter histórias de guerra. Então nós temos a guerra que vai nos levar às promessas, mas também nós viveremos as promessas para glorificar o nome do Senhor, amém? Amém? Se alguém quiser pôr um fundinho aí musical, pode pôr também, porque parece tudo tão sério assim. Glória a Deus. Daqui a pouco eles ajustam o meu som aí que está com o eco. Vamos lá. Em Josué, no capítulo 1, abra sua Bíblia no livro de Josué 1. Para toda promessa ser cumprida, tem uma guerra a ser vencida. E Deus colocou na minha e na sua vida as estratégias de como nós devemos vencer essas guerras. Ele não coloca só a promessa e fala: agora vai lá, se vira, a guerra é sua, você que comece, que deu o seu jeito, você que deu os seus pulos, agora você é ser humano, você é inteligente, se vira lá e faz alguma coisa. Deus não faz isso, porque a palavra dele nos diz que ele é pai, e aquele que é pai orienta o teu filho, aquele que é pai dá uma direção, e ela dá uma instrução para que o êxito aconteça, para que desfrute do quê? Do êxito, do cumprimento, daquela vivência. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Josué, está lá no livro 1, diz Josué 1:1, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão o seguinte: ao sul do deserto e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Deus disse: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nessa lei. Se você fizer tudo isso, lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Até aí. E depois, logo após esse bate-papo de Deus com Josué, é onde Josué começa a organizar aquele povo para eles atravessarem o rio Jordão. Cada um de nós temos uma história.
cada um de nós temos um legado, uma missão. Podemos falar de diversas formas o que é o sentido da sua existência aqui na Terra. Você pode chamar de missão, você pode chamar de propósito. É claro que a gente consegue mensurar elas de algumas formas, mas eu quero que você se apegue a um sentido da sua existência. Há um sentido que todo ser humano tem de estar aonde está, de nascer um dia da barriga da tua mãe, no contexto ao qual estava inserido, o meio externo onde se encontrava, a mãe que o gerou, o pai que plantou aquela semente. Eu quero que você deixe bem gravado dentro de você, que você, por mais que em alguns momentos o inimigo possa colocar no seu coração que você é uma semente do acaso, ou que você é uma semente de tropeço, ou que você foi uma semente de deslize na vida dos teus pais, eu quero que você tenha isso bem latente, que você não é essa semente do acaso. Você é uma semente projetada no reino de Deus, a qual antes de você ser projetada no ventre da tua mãe, Deus já havia escrito uma história para a sua vida. E por isso, dentro dessa realidade embutida dentro de você, você precisa entender que em alguns momentos vai existir as guerras. Dentro das promessas a Deus cumprir, as guerras vão se achegar. As guerras vão bater na sua porta para que essa promessa se achegue, porque Deus não vai entregar nada na minha e na sua mão quando nós não estivermos preparados. Deus, Ele é um Pai prudente. É um Senhor que direciona a nossa vida debaixo da prudência e de princípios. Não tem barganha com Deus, não tem jeitinho com Deus, não tem meio termo com Deus, não tem um jeito melhor com Deus, porque existe somente um único jeito de ser feito. Não tem como nós barganharmos com Deus a respeito de como queremos que as promessas vão se cumprir. Isso é um desgaste mental. Barganharmos com Deus e dialogarmos com Deus em onde querer colocar os nossos meios para que as promessas se cumpram de alguma forma que seja mais leve para nós, é desgaste emocional. É desgastar o seu coração e o meu para coisas que não nos cabem, como filhos. Como filhos de Deus, nós temos um caminho, que é o caminho de seguir ao conceito ao qual Ele sonhou para mim e para você. Veja bem, já está tudo preparado, já está tudo pronto, já está tudo escrito, já está tudo sonhado. Todas as coisas que Deus projetou a mim e a você, Ele já sonhou no seu coração. Aí nós entendemos que quando Deus criou o homem, Ele colocou ele lá no jardim. E ali foi brotando o natural do homem, onde o homem quis seguir os seus próprios conceitos e os seus deleites. E aí Deus tirou aquele casal do jardim e falou: agora vocês vão sofrer um pouco, vão sentir dores de partos. E começou a obra da redenção a ser criada. Mas veja bem, em todo o tempo o livre-arbítrio passou a fazer parte das mãos do ser humano. Mas Deus nunca voltou atrás de sonhar um plano perfeito para mim e para você. O livre-arbítrio ficou nas mãos dos homens. Deus deu a lei e os homens faziam a lei da forma que eles entendiam. Deus, Ele dava direção e os homens ainda faziam do jeito deles. Está tudo bem. No sentido do que eu digo está tudo bem? Que nós somos humanos. Não é que está tudo bem fazer do seu jeito. Porque às vezes a gente gosta tanto dessa palavra e fala: está tudo bem ficar no pecado. Não. Eu não me refiro a utilizar esse termo de que está tudo bem, que é para você ficar se lamuzando em caminhos que não são. Eu digo que está tudo bem para nós entendermos que a nossa vida pode ser mais leve. Mas mais leve o quê? Fazendo do nosso jeito? Não, ser mais leve seguindo um único caminho. Queridos, quando nós temos um único caminho a seguir, fica mais fácil. Talvez fale assim: mas parece tão estranho os caminhos que Deus coloca, parece às vezes tão confuso e tão dolorido. E aí a gente vai dando os nossos meios. Veja bem, é só um caminho. É só um. O que dificulta as nossas escolhas é porque nós colocamos os outros caminhos. É porque nós criamos os outros caminhos no cumprimento da promessa. Deus nos diz: vou te dar um filho. Aí Abraão foi lá. Deus disse a Abraão: vou dar um filho. Aí Abraão foi lá, deu um jeito. E aí foi acontecendo tantas circunstâncias que Abraão e Sara foram pensando, imaginando e criaram meios. E foram criando. Então na Bíblia a gente vai ver coisas, formatos repletos de pessoas onde tinham o livre-arbítrio e foram colocando o livre-arbítrio em prática. O livre-arbítrio, ele serve para mim e para você
fazermos as nossas escolhas dentro desse único caminho. O nosso livre-arbítrio vai nos levar para vários lugares. E as nossas guerras podem se tornar de ter várias vertentes, várias veias. Mas se todas as vezes que entrarmos numa guerra, nos voltarmos a um único caminho, as nossas guerras ficam mais fáceis. É óbvio, faz sentido para você? Imagine eu tivesse um monte de caminho para andar. Dentro de um labirinto. É um monte de caminho, sim ou não? Alguns levam de porta fechada, outros levam ao alvo, no labirinto. São vários caminhos. Mas se tivesse uma linha reta para você chegar até o alvo, seria mais fácil ou mais difícil? Não, se tivesse uma linha reta para chegar até o alvo, seria mais fácil. Sim ou não? Conseguiram entender? O labirinto é um monte de caminho para você chegar. Então você vai ter que passar. O alvo do reino de Deus é um só. É um caminho que já foi escrito. A obra da redenção já foi feita. Cristo já morreu e ressuscitou e nós aguardamos a vinda dele. Então o caminho é um. Acontece que dentro da minha e da tua mente existe um labirinto. E aí é nosso livre-arbítrio. É pegar esse labirinto mental que nós temos dentro da gente. Pegarmos as promessas que Deus tem de um caminho só e falarmos, olha, é aqui que nós vamos caminhar. E aí eu quero compartilhar com vocês 3 pontos na vida de Josué, que Josué, onde Deus direcionou aquele povo. Vemos que Josué foi aquele sucessor de Moisés. Moisés viveu e conduziu o seu povo ali no deserto. Quando Moisés morreu, ele passou o bastão, alguém teve que continuar. Existem promessas que nós não pisaremos e palparemos nelas. Quando a gente vê lá em Hebreus 11, aqueles grandes homens de fé, nem todos pisaram na promessa, mas eles foram condutores até a promessa. Veja bem, se você não construir o caminho que você tem que construir, ou o qual Deus designou aqui na terra para você construir, você vai dificultar a passagem dos seus descendentes. Se talvez seja difícil pensando só em você, pensa na geração que vem pós você. Quando nós nos recusamos a viver e vencermos as nossas guerras conforme o que Deus propôs para mim e para você, nós estamos dificultando os caminhos dos nossos descendentes, daqueles que virão atrás de nós. Contudo, quando nós entendemos o caminho do cumprimento da promessa e nos determinamos a viver o tempo de Deus e a vontade de Deus, nós estamos facilitando o caminho para aqueles que estão vindo após a gente. Então Moisés, ele cumpriu com o seu tempo, ele foi estabelecendo os caminhos. E quando Josué passou a assumir, Josué já tinha vivido diversas experiências. E aí ele precisava dar continuidade. E Deus então começa a bater um papo ali com Josué e fala, olha, agora Moisés morreu e quem vai tomar conta é você. A primeira coisa que nós precisamos para vencer as nossas guerras, para avançarmos rumo às nossas promessas, é entender que para cada guerra existe uma estratégia. A estratégia para vencer aquela guerra nunca vai ser igual à anterior. E não vai ser igual a do nosso irmão. E não vai ser igual a do nosso amigo. Não vai ser igual ao nosso gestor, ao nosso chefe. Não vai. As estratégias para a sua guerra, elas são únicas. E eu vou dizer algo mais profundo para você. Nós somos seres humanos, então temos famílias, temos trabalho, temos a nossa vida pessoal, temos filhos. Para cada área da sua vida, talvez tenha uma guerra. Se você olhar para os seus filhos, tem promessa a ser cumprida? Se você olhar para o seu ministério, tem promessa a ser cumprida? Se você olhar para a sua empresa, tem uma promessa a ser cumprida? E assim vai. Para cada promessa que você tem uma estratégia a ser seguida. Enquanto nós viver a nossa vida é entender que todo tempo qual guerra eu estou vencendo agora. E a confusão que muitas vezes nos traz à nossa mente é o porquê. A gente mistura todas as guerras. E misturando todas as guerras, a gente entra num labirinto e quer parar. Deus, já sabendo disso, dentro das estratégias, a coisa mais latente que ele disse ali a Josué foi assim, olha, tem uma coisa, você não pode parar, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para vivermos e desfrutarmos de promessa, nós precisamos ser fortes e corajosos. Veja bem, ser forte. A gente nasce da barriga da nossa mãe já forte? Os músculos formados, os ossos fortalecidos? Não, a gente não nasce nem andando, nem segurando a cabeça a gente consegue.
as fortalezas que Deus estava dizendo a Josué, que ele precisava ser forte e corajoso, era um processo de construção que ele iria passar em cada dia que ele vive, em cada processo que ele iria passar, mas ele precisava se lembrar da lei a qual Deus já tinha dado ao seu servo Moisés, ao seu líder Moisés. Não era lembrar-se do que? Da estratégia que havia já passado, que é um caminho só. Ou seja, a estratégia é uma só, é um caminho só, é Jesus Cristo, é olhar para Ele, é olhar para a obra da redenção, é pensar como Cristo pensa, é agir como Cristo age, é entender se os nossos pensares e os nossos fazeres têm concordância com aquilo que Jesus gostaria. E isso nós temos que pensar como mãe, como pai, como empresário, como ministério. Não dá para construirmos um só caminho e não migrarmos todas as coisas da nossa vida, porque senão as coisas ficarão pela metade. Então a estratégia, qual é a estratégia que Deus está te dando? Muitas vezes alguma estratégia vai exigir sair de alguns lugares. Outras estratégias é dizer muito obrigado para pessoas que querem te ajudar. Outras estratégias é dizer, por favor, eu preciso da sua ajuda, você pode colaborar com isso. Talvez outras estratégias é dizer não, isso que você está me falando está me distraindo. E talvez você ouviu um não de uma pessoa que você gosta muito, e de uma pessoa que muito ama você e que você muito ama. E talvez você vai ter que dizer algumas palavras duras para as pessoas assim, porque existe uma estratégia a ser vencida. O nosso Deus Ele não age por sentimentos, nós agimos por sentimentos. Então, diante de uma estratégia, a estratégia é de guerra, a guerra já é vencida, mas nós precisamos passar e cumprir o processo para vencer, para chegar até a promessa. Se nós fizermos negocinho diante do cumprimento da promessa, e esse negocinho que eu me refiro é nós pegarmos as nossas emoções e envolvermos elas. Quem me conhece sabe que eu não sou contra emoções, eu não sou aversa, eu sou compreensiva. Nós entendemos que as emoções Deus nos criou, mas você precisa entender quando as suas emoções estão te tirando de um lugar que é muito importante para que Deus cumpra uma promessa. Não só para você, mas para toda a geração que vem após você. E para isso nós temos que pensar. Converso com muitas pessoas aqui fora, onde o Zap, Instagram, que tem pessoas às vezes que me procurando conselhos, e as respostas que as pessoas elas estão buscando nos conselhos estão sempre pautadas em um caminho mais fácil. Outro dia uma pessoa me procurou, você é pastora? Eu falei, como se... Então, já que você é pastora, está acontecendo isso na minha casa, e eu estou precisando de ajuda. Eu falei, glória a Deus, ela entendeu que tem um direcionamento de Deus, mas aquilo que ela estava buscando foi em um versículo bíblico, eu só encaminhei um versículo bíblico para ela, e falei, medita nisso. É um versículo bíblico, ela me mandou um texto, e glória a Deus que se abriu, buscou direção, mas era um versículo bíblico que tinha a resposta do princípio que ela estava buscando diante de uma grande situação que ela não queria desapegar. Sabe o que acontece comigo e com você? A gente não quer desapegar de algumas coisas. A gente se apega. Aí a gente quer buscar conselho em pessoas que vai massagear a nossa dor. E tá cheio de gente que vai massagear a tua dor, hein? Veja bem, nós precisamos de cura no nosso coração. Mas a cura do nosso coração acontece quando nós trilhamos o caminho de Deus. Quando nós nos perdemos a caminhos humanos, nós nos desviamos desse único caminho e entramos num labirinto. Josué foi um homem e um sucessor de Moisés incrível. Porque nós vemos em cada batalha que Josué trilhou, em cada conquista de terra prometida, existiu uma estratégia e Josué cumpria fielmente. Quando um dos seus homens não cumpriu, a maldição entrou no seu arraial, Josué foi lá, ajustou, tirou, e a vitória foi garantida. Nós vemos quantas vitórias Josué teve no governo daquela liderança, estando à frente do povo de Israel, porque ele foi obediente em toda a estratégia que Deus deu a ele. Ele não quis barganhar com Deus, ele não quis negociar, ele não se envolveu além com as pessoas, porque nós devemos nos envolver com pessoas, sim, mas existe um limite para toda relação. Existe um limite para casamento. Existe um limite para pais e filhos.
Se você que é pai acha que a sua vida é proteger o seu filho, glória a Deus pela sua vida, mas vai chegar uma idade que você não vai interferir mais nada na vida do teu filho. E você precisa entender isso, porque se você continuar a ficar batendo nessa tecla, que você precisa proteger o seu filho com aquele argumento de que filho nunca cresce, esquece, você está fazendo mal para o seu filho. Porque Deus não criou o filho para ficar debaixo das nossas asas. Tanto que Ele diz que os filhos são como as flechas nas mãos naquele que recebe, na mão do arqueiro. A flecha fica na mão do arqueiro? O que um arqueiro fica fazendo com uma flecha na mão? Se amostrando para as pessoas, como diz algumas pessoas. Se amostrando, olha minha flecha como ela é linda, olha meu filho como é incrível, olha o que eu consegui. A flecha na sua mão sempre vai ser uma flecha. Se você enviar ela pode transformá-la na frente. Então grave isso. Existem limites para as nossas relações e nós precisamos entender esses limites. Porque às vezes é esse limite que você não está respeitando aqui na terra e está segurando as estratégias que Deus tem para a sua promessa. E principalmente citando a respeito de filhos. Nós somos uma família, eu tenho 3 crianças e cada uma delas tem um destino e um caminho. Se eu ficar segurando uma delas dentro da minha aljava e falar, não vou lançar ela, o que Deus tem a fazer na minha vida e do pastor quando elas já estiverem casadas não vai se cumprir, porque eu enfiei uma flecha no lugar onde não era para ela estar. É o limite, queridos. A estratégia vai exigir inteligência. E aí a estratégia, Deus ele dá a estratégia. Nossa geração está cheinha de informação. Nós vamos pegar elas. Não é ficar correndo atrás das coisas. Não é ficar correndo atrás de tudo, mas direciona. Olha para a sua história, olha pelo seu sentido. Olha para aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus tem colocado queimado no seu coração. Veja as promessas a serem cumpridas e construa com Deus, encontre em Deus qual é a estratégia. O segundo ponto é que depois que Ele nos dá as estratégias, vai envolver pessoas, tirar, colocar, avançar, eu vou, eu fico, eu saio, eu vou ali, eu paro, eu choro, eu levanto. Vai envolver várias estratégias. O segundo ponto é que Deus vai colocar algumas ferramentas na sua mão. Quais são as ferramentas? As ferramentas podem ser parecidas com as anteriores. Veja bem, grava isso. A estratégia ela é muda. A estratégia vai ser única para cada uma. Para cada guerra que você vence. Mas as ferramentas que você vai utilizar para as guerras serem vencidas podem ser semelhantes às que vocês viveram. Veja bem, grave isso. Semelhança não é igualdade. Parece, mas não é. E por parecer e a gente já falar, puxa, isso parece, nós temos uma tendência a ignorar as ferramentas que Deus coloca na minha e na sua mão. E às vezes a ferramenta está diante dos teus olhos. E você fala, anteriormente eu já usei uma caneca, mas a caneca ficou ultrapassada. A gente ignora algumas ferramentas. Deus tem colocado ferramentas no meio do teu povo. E renovado, porque o que a Bíblia fala? Sede transformados pela renovação da vossa mente. As ferramentas que Deus nos dá precisa passar pelo crivo da nossa renovação de mente. Sabe por quê? Porque nós vivemos muitas coisas semelhantes anteriores. Estratégia é uma só, ferramentas são semelhantes. Mas nós precisamos entender a utilidade daquela ferramenta para esse tempo. A gente tem um negócio de ser meio óbvio. Caneca é para colocar água. Nesse momento eu estou usando para água. Mas nós podemos colocar lápis aqui, nós podemos comer sucrilhos, tomar leite, tomar chá. Você pode quebrar ela no chão e assustar alguém. É uma estratégia da caneca. A gente limita as ferramentas, porque é só uma caneca. Ai, caneca. Peguei a primeira coisa que estava na minha frente. Mas isso você pode fazer com tantas outras coisas. Está fazendo sentido para vocês, igreja? Amém?
Nós temos uma ferramenta que se chama igreja. Nós temos uma ferramenta que se chama adoração. Nós temos uma ferramenta que se chama evangelho e palavra de Deus. E todas as vezes que nós pegamos a palavra de Deus e queremos utilizar ela como nós utilizamos anteriormente, porque a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias. E nós precisamos renovar a nossa mente para absorver o novo. Se eu chegar para você agora, pega essa caneca aqui, ó, vai pegar areia, enche ela, planta uma flor aqui nela. Ai, caneca, vai beber um suco. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Pega a caneca, põe um pouquinho de areia aqui, planta uma semente, fica olhando, rega ela. Ai, pastora, mas por que você vai pegar uma caneca e vai utilizar para isso? Porque a gente precisa entender que o nosso Deus não é um Deus limitado. E não é porque Ele não cumpre princípios, mas o nosso Deus quer que você expanda a sua mente. E se você ficar limitado, Ele vai colocar umas coisas malucas dentro de você para que você vá e faça. Porque nós precisamos romper. Os nossos deleites emocionais não podem mais ser das mesmas formas que anteriormente. Então nós estamos com as ferramentas parecidas com as anteriores, mas nós precisamos agir diferente. Não podemos pegar somente as experiências anteriores e falar, porque, aí eu vou dizer, talvez você teve uma experiência mal sucedida com uma coisa, e que hoje essa coisa e essa ferramenta vai transformar e vai fazer com que você cumpra com a promessa. Viva a promessa, mas você vai estar tão apegado àquilo que deu errado lá atrás, que você não avança. Nós precisamos avançar. Estratégia é uma e ferramentas parecidas, mas não são as mesmas. A utilidade muda. Cama é para quê? Para dormir. Anteriormente, o que a gente fazia na cama? Dormia. As camas são tudo da mesma forma? Antes era de palha. Tinha gente que dormia na folha de bananeira. Depois ficou só os algodão, sei lá, não é algodão, aquelas espumas. Aí criaram molas ensacadas. Aí criaram não sei o quê. E qual que era a utilidade da cama? Dormir. Descansar, relaxar, mas foram criando em cima. Foram modificando, renovando, ampliando. E isso serve para aquilo que Deus tem a cumprir na minha e na sua vida. Deus falou que vai me dar um filho. E o que tem que fazer para fazer um filho? Eu tenho que fazer a minha parte como esposa, como homem. Tá, só isso vai fazer. Tá com o canal obstruído, tá lá com endometriose, tá lá com... O que eu tenho que fazer? Só fazer sexo com o marido. Não! Tem que investigar, tem que buscar, tem que conhecer, tem que entender. Veja, a ferramenta é semelhante, porque não tem como também... O ato vai ter que juntar o óvulo com o espermatozoide para o filho gerar. Mas às vezes o meio que vai gerar, ele é parecido, mas não é semelhante. Não é igual, é semelhante, mas não é igual. Desculpa. É uma renovação, é uma metanoia. Deus está fazendo uma metanoia comigo e com você nessa noite. E a metanoia faz queimar os neurônios, faz tirar aqueles caminhos que estão como padrão, e aquilo que é certo, e aquilo que bate dentro da gente como... A única coisa que você não pode brigar e negociar são os princípios de Deus. Por isso que nós precisamos, como Deus disse ali a Josué, falou assim, olha... Deixa eu bloquear aqui. Deus disse a ele, como ele disse a Moisés, ele relembrou que iria dar todas as promessas, iria cumprir, ia dar todas as terras. E ele falou assim, olha, tome cuidado. Ou seja, seja forte, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. Depois ele falou assim, tome cuidado para cumprir e viver de acordo com que toda a lei que o meu servo Moisés diz. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em tudo que você for. Ou seja, os princípios de Deus não dá para eu e você negociar. Aquilo que Ele diz que não tem como nós negociarmos. E dentro desses princípios Ele vai dar uma estratégia, Ele vai colocar uma ferramenta. Você vai avaliar a ferramenta. Quanto mais rápido você for para entender a utilidade daquela ferramenta,
você fará a diferença no meio das pessoas que você estiver. Essas são os influenciadores de verdade. Essas são as pessoas que instigam outras pessoas, que brotam em outras pessoas, que acendem uma luz maior, porque entenderam mais rápido a utilidade de uma ferramenta para aquele tempo. É fácil nós pegarmos, a gente tem que cumprir a palavra. Óbvio que tem que cumprir a palavra, mas não tem como nós cumprirmos a palavra exatamente com os mesmos comportamentos anteriores. Senão nós estaríamos aqui só nos corinhos, sem bateria, sem tantas outras coisas. Só no corinho. Não podia pegar na mão, tanta coisa que era diferente. Porque nós aprendemos que adorar a Deus era dessa forma. Então é renovar a ferramenta. Hoje nós temos vários instrumentos e todos nos conduzem a isso. Por que utilizamos isso? Porque são ferramentas que Deus nos dá, que nos conduzem a uma adoração, que movimentam o nosso coração, que expande a nossa mente, tira os bloqueios, auxilia no processo que o Espírito Santo tem a fazer na minha e na sua vida. Querido, se eu e você chegamos na casa de Deus, sabe como? Fechados com os nossos problemas, sucumbidos por tantos conflitos que nós temos. Todo mundo passa, cada um no seu, cada um na sua individualidade, respeitando seus limites, mas nós não chegamos assim, nós precisamos abrir isso. E quando nós vemos promessas, entendemos sobre promessas, nós temos limites. Tem coisa que quando se fala de promessa, fala, não, eu não quero desse jeito, dessa forma eu não quero. A gente pode pensar que não quer, mas lembra do caminho. Quando Jesus veio e viveu como homem, ele sabia desde o início qual o motivo de ele estar ali. Que haveria um fim, que haveria uma redenção, que um povo seria salvo por ele. Que a salvação viria através dele, que uma geração e um povo seria liberto. Aquele povo ao qual Deus designou. Ele já sabia de tudo isso. E ele se deparou com uma morte de cruz. E quando vemos que Jesus, naquele momento como homem, ele foi orar no Getsêmani, ele falou, Deus, meu Pai, se for possível, me livra desse cálice. Ele não ficou falando, Deus, podemos agir de outras formas. Deus, podemos agir assim, eu faço, eu pago o preço, eu faço se o Senhor quiser assim, eu faço se o Senhor quiser assado. Deus falou, ele nem falou, porque ele conhece o Pai que ele tem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, ele faz. E isso é muito sério, porque nessa noite Deus está resgatando mensagens que você ouviu de Deus e elas não chegaram no seu arraial. Deus quer que essas mensagens cheguem no seu arraial e você viva, e você visualize essas promessas e não mais negocie com Ele. Ele quer ver você vivendo essas promessas, transbordando as promessas, porque quando nós transbordamos em promessas, outras vidas são curadas, outras vidas são restauradas, outras vidas são modificadas e Ele é visto. E Ele é glorificado, se cumpre com um plano de redenção. Jesus sabia do Pai que era. Às vezes as meninas falam, mãe, eu falo, vai lá, faz assim. Ela fala, mãe, não sei o quê. Mãe, e se for assim? Para com isso. Escuta a minha voz. Eu disse não, mas é uma coisa boba. Eu falei não, o que a mamãe falou? E tem dias já, meses que eu tenho batido em cima isso com elas. O que a mamãe falou? Não. Pronto. Tem coisas que elas fazem, eu observo de longe, depois eu vou, vejo a consequência e trago como lição. Dói nelas? Dói em mim discipliná-las. Mas é isso que Deus faz com a gente às vezes. Aí ele falou não, ou ele falou sim, nós paramos, argumentamos, achamos meios, escorregamos, desfrutamos, podemos chamar de um monte de coisa que você quiser. Mas depois, quando cai a ficha, que aquilo que você fez não era para você fazer e não tinha a ver com o que Deus tinha falado para você, deixa eu dizer uma coisa para você, seja rápida e rápido em corrigir a rota. Deixa o orgulho de lado e corrige logo a rota.
mas e o fulano? Meu, já sabe que eu penso nisso, né? Quando a gente chegar no céu, não dá para falar de ninguém para Deus. Deus não tem interesse em você contar a vida dos outros para Ele, lá no céu. Você não vai chegar lá para ficar contando a vida dos outros para Deus, que o fulano, se o cano, beltano. Não, aqui você é um intercessor. Se o seu papel é intercessor aqui, glória a Deus, intensifique que nós precisamos de intercessores. Todo mundo precisa. Agora, não fica colocando essas coisas no meio da sua história. Não fica, porque para Deus isso não é interessante quando nós chegarmos no céu. Quando Ele for querer bater um papo sobre a nossa propósito, sobre a nossa existência, não vai ter esse negócio de fulano fez. Então, muda a rota. Liga o botão, tô nem aí e vai. Tô nem aí e vai. E é diferente o botão tô nem aí com tô nem aí. Entendeu? O botão tô nem aí, ele deve ser suave. Ele deve ser leve. Acontece que nós não aprendemos a viver assim com relacionamentos. Porque se a pessoa se afasta da gente, a gente fica chateadinho. Se a pessoa não olha de jeito, a gente tem essas coisas emocionais. Quanto menos essas coisas emocionais consumir o seu coração, mais resultados você vai ter. E resultados do reino de Deus, não é resultados só materiais. O reino de Deus reflete todas as outras coisas. Então, enquanto você está tendo resultado no reino do céu, as outras coisas vão refletir. Não fique focado em querer ter resultado para o homem olhar e falar: uau, como você é incrível, hein? Gostei de você, hein? Para, porque isso aí... O elogio e a crítica têm o mesmo efeito na minha e na sua vida. Ela te para do mesmo jeito. Então é entender que algumas ferramentas estão nas nossas mãos e que nós precisamos modificá-las para o tempo, alterá-las para o tempo. Porque quando Deus dá a estratégia, Ele vai dar a ferramenta, Ele vai falar como que você usa a ferramenta. Ele vai te dar uma criatividade, Ele vai te dar uma ideia. Tem gente que fala assim: você é criativo. Eu falo: olha, eu nunca fui de criança. Eu tive um bloqueio criativo indescritível na minha vida. Mas depois que eu descobri que com o Espírito Santo eu podia fazer umas coisas, eu falei: Jesus, olha que legal que eu tenho dentro de mim. O Espírito Santo é criativo, extremamente criativo. Então, põe pra fora. Só que eu tive que vencer timidez. Eu tive que vencer a vergonha e o julgamento que as pessoas acham. Eu tive que vencer o porquê a opinião das pessoas era tão importante para mim do que aquilo que estava dentro de mim. E quando eu descobri que aquilo dentro de mim era muito maior do que qualquer opinião de pessoas, foi assim que eu comecei a avançar e a minha vida foi crescendo muito mais. E a ferramenta que eu usei lá atrás e que eu tenho usado todos os dias, ela é a mesma. Só que para você precisa vencer coisas diferentes que eu venci. Talvez o seu desafio não seja uma timidez, mas talvez seja outra coisa. Então é romper e avançar, utilizar dessa criatividade, porque a ferramenta, ela está nas suas mãos, para que você utilize ela e chegue até a promessa. E aí tem um terceiro ponto, queridos. Então, além do primeiro ponto, onde nós temos que buscar a estratégia de Deus diante das nossas guerras, nós temos que utilizar as ferramentas para as guerras. Vai existir um ponto. Estratégia é o momento que você ora, busca, recebe e vai. Ferramenta é um momento que você vai estar mais você do que Deus. Por quê? Porque a ferramenta vai exigir algo braçal, algo comportamental, algo humano movimentado para que o reino de Deus se estabeleça. Aí o que acontece? Eu recebi uma estratégia, eu recebi as ferramentas e eu vou. E aí a gente vai indo. Vai, tá dando certo na sua empresa, com mãe, filhos, e aí vai indo, tá indo, você tá fazendo muitas coisas, as ferramentas que você está usando é incrível, porque você é incrível, porque você conseguiu fazer isso com a ferramenta. Como é que você conseguiu isso nas suas mãos? Como é que você conseguiu chegar onde você chegou? Nossa, era tão difícil, aí você chegou, e aí de repente você chegou, e aí você chegou e as coisas mudaram, você começou o trabalho e as coisas mudaram, você falou uma palavra pra mim e mudou. E você ensina tão bem. Nossa, mas você é uma pessoa cheia de luz. E você, e as ferramentas vão sendo praticadas. E você, e você, e você, e você, e você. E aí vira você. Esse também é um perigo para a estratégia. Porque a promessa, ela não vem cumprir com cunho humano. A promessa tem duas vertentes, humana e espiritual. Se o cumprimento da tua promessa ficar glória humana, Deus não quer. Porque Ele fez a promessa.
Aquele que faz, a palavra de Deus não volta vazia. Ele fez e é para Ele que tem que voltar. É para Ele que tem que retornar. Se é para bater palma, bate palma para Ele, queridos. É para Ele que tem que voltar. Ele que fez. Ele que liberou. E no momento do cumprimento tem que retornar para Ele. Se ficarmos nas ferramentas, dominando ferramentas, estratégias e tantas outras coisas, e esquecermos do terceiro ponto que se chama dependência total daquele que te enviou. Se perdemos isso, também sabotamos a promessa. Porque um filho, quando é gerado, podemos fazer, usando exemplo de filho, de Abraão e Sara. O filho, quando ele é gerado, tem a estratégia, beleza, gerou dentro da barriga. Mas uma mãe, quando gera uma criança dentro da barriga, se ela não tem dependência total de Deus, pode ter exame, pode ter um monte de coisa. A gente precisa confiar que aquilo que está sendo gerado na escuridão dos nossos olhos é o melhor para nós. Que aquele bebê está saudável, que aquele bebê tem tudo o que vai precisar para o futuro, que nós estaremos prontos para cuidar de tudo isso. Josué, além de ser forte e corajoso, de manter a obediência à palavra de Deus e aos princípios, ele foi um homem que dependeu de Deus. Porque quando uma batalha era vencida, ele entregava aquilo para Deus. Quando a batalha também não foi vencida, ele chegava diante de Deus. Senhor, era tão óbvio, eu acho incrível a história de Josué. E eu penso assim também, sabe? Deus falou o que vai fazer. Não deu, tem alguma coisa, vou perguntar para aquele que falou. Eu sempre lembro aqui, né, quem já me ouviu falar, quando Deus falou que eu ia casar com ele, né? Meu marido ali, lindo, maravilhoso. Quando Deus falou para mim que eu ia casar com ele, Deus deu um caminho. E ele falou que eu ia casar. Só que no meio de todo o processo aconteceram várias coisas. Aí aconteciam as coisas, o que eu fazia? Bom, quem falou para mim? Deus. Eu ia lá, Deus, o Senhor falou que eu ia casar com ele, mas ele largou de mim. Eu falava, uai, mãe. Daí ele falava, confia em mim. Eu falava, tá bom. Então já que o Senhor falou, então o Senhor vai fazer alguma coisa. O que eu devo fazer? Continuar confiando nele. Continuar executando aquilo que eu tinha que executar. Como filha, como mulher. Não era casada ainda, mas eu era uma mulher. Eu tinha meu contexto, tinha minha vida, tinha minha história. Eu continuei fazendo. E foi justamente isso que fez ele olhar diferente. Porque ele largou de mim e eu não fiquei no pé dele. Quem que me deu essa estratégia? Deus. Por que foi Deus? Porque eu confiei, Deus falou. Era óbvio, ele falou. Por que ele falou, ele vai dar. Então assim, tem que ficar ligando para ele? Eu tenho que ficar perguntando se ele tá bonitinho, se ele tem saudade de mim? Não. Agora, eu tinha vontade de fazer isso? Muita. Eu tinha, mas eu não fazia. Por que eu não fazia? Porque como um filho e uma filha obediente ao pai, vence as confusões de um labirinto para viver um só caminho. Eu não queria só ele, eu queria o caminho. Aleluia, dê uma salva ao Senhor. Porque se eu quisesse só ele, queridos, a promessa não ia se cumprir. Ia perder o propósito. A promessa se cumpriu porque eu falei, eu quero, mas eu não vou ligar. Tinha dia que o Espírito Santo me ajudava tanto, porque eu trabalhava na empresa e tinha momentos que era ocioso. Eu estava no início do meu trabalho, minha construção profissional. Então tinha dia que eu tinha acabado o serviço, não tinha que fazer, eu vontade de pegar o telefone e ligar para ele para ver como ele estava. Não tinha celular naquela época ainda, mas o telefone tocava. Aí eu falava, nossa, o senhor é tão lindo. O senhor fez o telefone tocar só para passar a vontade de eu ligar para ele. Eu acreditava assim. Tem gente que podia pensar em outras coisas, mas eu estava tão focada na promessa, queridos. Eu queria a promessa sobre a minha vida. E não é sobre alguém a promessa. Não é sobre o filho, não é sobre o marido. Não é sobre a conquista humana. Mas é sobre saber que você está sendo uma influenciadora e um influenciador para o reino de Deus ser propagado aqui na terra.
para o reino de Deus ser reconhecido. E isso que eu estou te falando hoje não é uma glória humana. É o nome dele sendo glorificado. Josué, todas as conquistas daquele homem não foi uma glória de Josué. Até mesmo porque as conquistas de Moisés também não foram conquistas de Moisés. E Jesus, sendo homem e sendo Deus, em todo o tempo também se referia ao propósito da existência ali, de ele estar fazendo milagres e maravilhas, de ele estar curando pessoas. Ele dizia: eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai. Jesus entendia, sendo Deus, que ele precisava influenciar, e a influência que ele estava exercendo era para cumprir a vontade do Pai. As promessas de Deus na minha e na sua vida, queridos, é para glorificar ao nome do nosso Pai. É para ser engrandecido o nome daquele que nos criou, daquele que um dia plantou uma semente na barriga da nossa mãe e nos fez não obra do acaso, mas obra das suas mãos, feitura das suas próprias mãos, com detalhes a qual ele nos instruiu e nos fez, queridos. Fique de pé. Tem aquele louvor que diz assim. Vamos ver se eu vou entrar na nota certa. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que a gente luta as nossas guerras, querido. Fecha os teus olhos e adora Ele. Parece que você está sendo consumido pelos seus problemas, querido. Fecha os teus olhos e adore a Deus. Parece que nós é clarinho. Reflita sobre isso, queridos. Existe uma forma que você luta as suas guerras. E a forma que você luta as suas guerras é estratégia, é ferramentas e é dependência total na presença de Deus. Você vai utilizar ferramentas porque Deus já entregou. Ergue a sua mão, queridos, bem alto, porque Deus está derramando algo muito grande sobre as nossas vidas. Cada palavra que é liberada, Deus vai distribuindo aquilo que nós precisamos, querido. Entenda que você chegou aqui